Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao curso de Gestão Comercial. Nessa aula, veremos então a introdução à matemática básica e aplicada. Meu nome é Rafael Nink e nessa aula veremos o conceito de razão, de proporção e aí entender o conceito de grandezas proporcionais e inversamente proporcionais e mensurar essas grandezas a partir do conceito de regra de 3. Então vamos para a projeção. Então a aula 1, razão, proporção e regra de 3. Então nessa aula buscamos definir o conceito de razão e proporção. Então, e é isso que eu espero que vocês consigam fazer após o término da aula. Diferenciar as grandezas diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. O que faz uma grandeza ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional? E ainda, espero que você consiga aplicar a regra de 3 como ferramenta para a resolução de situações, problemas que envolvam grandezas proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, para nortear a nossa aula, voltamos à projeção, uma questão norteadora. No meio comercial, é usual as pessoas de interesses comuns se juntarem forças para a realização de investimentos. Então vamos imaginar a situação. 2 sócios, Pedro e João, compraram um terreno com objetivo de investimento. Era uma região que tinha um potencial de valorização e aí esse terreno foi adquirido pelo valor de 30 mil reais. Só que Pedro, ele entrou com 20 mil reais. Ou seja, o João vai pagar o restante do terreno, ou seja, 10 mil reais. Então esse terreno custou 30 mil reais, sendo pago pelo Pedro 10 mil reais, e pelo 20 mil reais e pelo João 10 mil reais. Passados-se alguns anos, o terreno foi vendido, a região valorizou e ele foi vendido por 150 mil reais. E aí eu pergunto para vocês, quanto que cada um deveria receber? Se foi vendido por 150 mil e foi 2 sócios, será que seria correto repartir isso de forma que Pedro receba 75 mil e João receba também os 75 mil? Tomando que Pedro investiu 20 mil e João 10 mil reais por esse terreno. Foi adquirido por 30 mil reais. Certamente você deve estar pensando que não seria justo. Um investiu mais que outro. Então, obviamente, na hora de repartir os ganhos, o valor venal desse terreno, de 150 mil reais, não pode ser repartido de forma igualitária. 50% para um e 50% para outro, já que Pedro investiu o dobro de João. E aí, quando a gente fala o dobro, Pedro investiu o dobro do valor de João, certamente você deve estar pensando que o correto seria dividir então de forma que Pedro receba o dobro de João, já que ele investiu o dobro que João. Então esse conceito de dobro é uma comparação entre duas grandezas, o quanto que Pedro vendeu em relação ao quanto que João pagou pelo terreno. Então quanto que Pedro pagou, quanto que João pagou, quanto que um investiu em relação ao que o outro investiu. Então, quando comparamos grandezas por meio de divisão, aparece um conceito matemático que a gente chama de razão. E aí, em matemática, quando usamos o termo definição, é que a gente está dando nome a um conceito matemático. Então, a definição de razão é, dado 2 números, A e B, por exemplo, na situação da compra do terreno, o valor que João pagou, 20 mil, e B seria os 10 mil que Pedro pagou. Esse B ele precisa de ser diferente de 0, a gente vai chamar de razão de A para B, observe que a ordem vai definir isso, a razão entre A e B, ou seja, a divisão, o quociente entre A e B.
que tanto pode ser descrito no formato fracionário quanto no formato decimal. Então, quando a gente diz que Pedro pagou o dobro de João, é porque pegamos os 20 mil reais investido pelo Pedro e dividimos pelos 10 mil reais investido pelo João. Realizando a divisão, temos uma razão 2. Dessa forma, dizemos que Pedro investiu o dobro de João. Então, usando essa lógica de dobro, de razão, a gente pode estabelecer então o quanto que João vai receber e quanto que Pedro vai receber no investimento. E esse conceito de razão é muito aplicado em diversas situações do cotidiano e situações comerciais. Se você observar qualquer mapa, ele apresenta uma escala, uma comparação entre o tamanho real, o objeto real, e o que está representado no mapa. Se você observa lá no velocímetro do teu carro, a velocidade que está sendo marcado é uma comparação entre a distância que você está percorrendo com o tempo que você está gastando. Numa loja, por exemplo, o valor do desconto de uma compra à vista, por exemplo, é uma comparação entre o que vai ser dado de desconto em relação ao preço a prazo. E essa razão, ela geralmente é expressa em porcentagem, que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. Então, aplicar porcentagem é preciso conhecer esse conceito de razão, de uma comparação entre duas grandezas. Então, por exemplo, na situação de João, se compararmos o quanto que cada um investiu com quanto cada um vai receber pela venda do terreno, formamos o que em matemática a gente chama de proporção, quando temos duas situações onde as razões são iguais. Então, a gente vai definir isso em matemática, definir proporção, ou seja, a gente só vai chamar de proporção quando temos duas razões, A dividido por B e C dividido por B. A gente vai chamar isso de proporção à igualdade de A para B e C para D. Então, a razão de A para B é igual a de C para D. Quando observarmos a situação da venda, podemos estipular aí então que o correto seria João receber 100 mil reais e Pedro receber 10 mil reais, tendo que, Pedro vai receber 100 mil reais, já que ele investiu 20 mil reais, e João vai receber 50 mil, tendo em vista que ele investiu apenas 10 mil. Se mensurarmos a razão, eu tenho lá 20 mil, que foi o que o Pedro investiu, em relação ao que João investiu 10 mil, vamos ter uma razão 2. Nessa proposição de divisão de 100 mil para Pedro e 50 mil para João, se compararmos, se mensurarmos a razão, vamos observar que a razão também vai ser 2. O dobro do investimento vai gerar o dobro do retorno. Então, quando eu tenho duas razões iguais, dobro e dobro, a gente tem uma situação que ela é proporcional. Eu exijo que as duas razões sejam iguais. É necessário uma condição para que eu possa chamar então de proporção. E aí, quando a gente tem uma proporção, ela tem uma propriedade muito importante, que é a propriedade que diz que o produto dos extremos, A vezes D, vai ser igual a B vezes C. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E aqui eu só vou tocar para C. Certo? E essa propriedade vai garantir a resolução de problemas, aplicando o conceito que a gente chama de regra de 3. Que a gente vai ver a definição de regra de 3 mais à frente. Então, suponhamos que um carro com 10 litros de gasolina, ele andou 80 quilômetros. Então, qual seria a razão entre a distância percorrida e o consumo em litros de gasolina?
Então, observe que o nosso problema, ele quer que a gente defina qual vai ser a razão. Como uma razão é um quociente entre dois valores, de A para B, se eu quero achar a razão entre a distância percorrida, esse meu A vai ser a distância percorrida. E pelo problema, ele percorreu 80 quilômetros. Então, retomando, a razão de A para B. Como eu quero a razão da distância pelo consumo, o meu B vai ser o consumo, ou seja, 10 litros. Então, eu tenho uma razão de 80 para 10, ou, resolvendo a divisão, 8 para 1, simplificando por 10, ou seja, 8. Então, para cada 8 quilômetros, eu gasto 1 litro de gasolina. E conhecido essa razão, e o carro mantendo o mesmo consumo, eu tenho uma situação proporcional. E aí eu posso extrapolar e estimar, por exemplo, quanto que esse carro vai gastar de combustível para andar 200 km, para andar 300 km. Então, eu preciso de uma proporção para que eu possa aplicar a propriedade de proporção. E essa aplicação desse conceito de proporção é o que a gente chama de regra de 3. E aí a definição, o nome dessa regra, é um algoritmo que permite a resolução de problemas desde que envolvam proporção, grandezas proporcionais, conhecido 3 valores. Por isso que a gente chama de regra de 3. Lembra, uma proporção é uma igualdade de razão, por exemplo, de A para B e C para D. Então, se eu conhecer pelo menos 3 valores, é possível determinar qual seria esse quarto valor, que eu vou chamar de incógnita do meu problema, ou seja, um valor desconhecido. Então, uma regra de 3 é aplicada a uma proporção, dado que eu conheço 3 valores e eu quero mensurar qual vai ser o quarto valor. Então, se a gente retomar ao problema do percurso do carro, eu já conhecia 2 valores, 80 km com 10 litros de gasolina. Então, a partir de um terceiro valor, por exemplo, o carro andou, em vez de 80 km, ele vai andar 200 km. Então, eu já tenho 3 valores. Eu consigo estimar, então, qual vai ser o quarto valor. Se for grandezas diretamente proporcional ou inversamente proporcionais, a gente consegue exatamente mensurar o valor correto para aquela situação. Vejamos uma aplicação, e aí a gente precisa entender o comportamento de grandezas dentro de uma proporção. E esse comportamento, essas grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Mas qual que é a diferença entre diretamente proporcional e inversamente proporcional? Vamos imaginar a seguinte situação. Você quer construir um muro. Para a construção daquele muro, você, para cada metro construído, digamos que você utilize 100 tijolos. Se você aumentar o tamanho do comprimento daquele muro, a metragem do muro, você vai aumentar o consumo de tijolos? Sim. Se para cada metro eu gasto 100 tijolos, se eu dobrar a metragem, eu dobro a quantidade de tijolos. Se eu triplicar a metragem, eu triplico a quantidade de tijolos. E a redução é a mesma coisa. Se eu reduzir pela metade, em vez de construir 1 metro, construir meio metro, eu vou gastar metade dos tijolos. Então, essa situação é uma situação que envolve grandezas diretamente proporcionais. Correto? Então, nessa mesma situação do muro, imagine agora o contrário, que você tem aí um muro, já definido o tamanho, um muro da tua casa, e aí você contrata 10 pedreiros para construírem aquele muro. E esses 10 pedreiros gastam 30 dias para fazer o muro. Aí você fica pensando, e se eu contratar, em vez de 10 pedreiros, contratarem mais pedreiro? Vai gastar mais dias? Se eu dobrar a quantidade de pedreiro, será que eu vou dobrar a quantidade de dias para construir aquele muro? Não.
Certamente não. Se eu contratar mais pedreiro e a produtividade for a mesma, se eu dobrar a quantidade de pedreiros, eu reduzo pela metade do tempo. Então, quando eu aumento uma grandeza, a outra vai diminuir nessa situação problema. Se eu diminuir a quantidade de pedreiro, em vez de 10 pedreiros, eu falar, não, vou contratar só 5, reduzir pela metade, espera-se que o tempo vai ser o dobro. Mantendo a mesma produtividade, eu dobro o tempo. Então, grandezas inversamente proporcionais são aquelas que eu reduzo uma grandeza, a outra aumenta. Ou eu aumento uma grandeza, aumento o número de pedreiros, eu reduzo o tempo necessário para a construção. Então, sempre quando vamos resolver problemas que envolvam grandezas proporcionais e inversamente proporcionais, aplicando a regra de 3, a primeira análise que eu faço é isso, se essa grandeza vai ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Feito essa análise, então eu posso escolher a estratégia correta de resolução. Vejamos um exemplo. 5 metros de tecido custam R$80. E aí eu pergunto para vocês, quanto que vamos pagar se em vez de 5 eu comprar 9 metros do mesmo tecido? Então, nessa grandeza, nessa situação problema, observe o seguinte: se eu dobro a quantidade de tecido, eu vou dobrar o preço que eu estou pagando. Se eu reduzo a quantidade de tecidos, eu reduzo o preço. Então, é uma situação que envolve grandezas e essas grandezas são diretamente proporcionais. E sabendo que envolve uma proporção, eu vou montar uma tabela com as razões, já que para uma proporção eu preciso de ter duas razões, correto? Então, quais são as grandezas que estamos utilizando? A tecido, e esse tecido é dado em metros, e a outra grandeza que a gente está mensurando é o preço que vamos pagar. E esse preço ele está em reais. A primeira situação dada, e geralmente problemas desse tipo, eles trabalham com duas situações, eu tenho que 5 metros de tecidos custam R$80. Agora, quanto que eu vou pagar se em vez de 5, eu tenho 9 metros de tecido? É a minha segunda situação. E aí observe que eu posicionei o 9 debaixo da coluna tecido. Já o preço que eu vou pagar, que é a minha incógnita, é o valor desconhecido, eu vou chamar de X. E como fizemos a análise, se a gente observar, eu estou aumentando a quantidade de tecido. E aí a gente espera que esse valor vai ser maior, já que eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Feito isso, eu posso garantir que essa razão de 5 para 9 vai ser igual a essa razão de 80 para x. E é daqui que eu vou tirar a minha proporção. 5 sobre 9 igual a 80 sobre x. Se a gente retomar o conceito de proporção, vimos que, dada uma proporção, o produto dos extremos é igual ao meio. Então, se eu multiplicar isso de forma cruzada, 5 vezes x, eu vou ter 5x. E aí, se eu fizer 9 vezes 80, eu tenho 720. Pronto, tenho igualdade. Tenho uma equação que eu tenho que resolver. Nesse caso, como eu estou procurando o valor de x, eu vou isolar a variável x, tirando esse 5 que está multiplicando, eu passo ele dividindo. 720 dividido para 5. Portanto, o valor do meu x é igual a R$144. Certo?
Como esse X ele está lá na coluna do preço, por isso que eu digo que são R$ 144. Ou seja, para comprar 9 metros desse mesmo tecido, eu vou precisar desembolsar R$ 144. Isso usando o conceito de grandezas diretamente proporcionais, porque eu observei que dobrando a quantidade de tecidos, eu dobro o valor pago pelo total. Mas já a situação seguinte, se a gente observar, a viagem, uma viagem qualquer, ela foi feita em 12 dias. Se a gente percorrer isso em 150 km por dia. Então, eu só consigo realizar essa viagem em 12 dias se eu percorrer 150 km por dia. E aí eu pergunto para vocês, em quantos dias eu faria essa mesma viagem, só que percorrendo 200 km por dia? Então, vamos analisar essas grandezas. Em 12 dias, 150 km por dia. Agora, e se em vez de fazer 150 km por dia, eu fazer 200 km por dia? Observe que eu aumentei a quilometragem diária de 150 para 200 km por dia. Então, se eu aumentar o quanto eu estou andando por dia, eu vou gastar mais dia ou menos dia? Certamente você vai responder que é menos dias. Se eu aumentei a minha quilometragem diária, se eu estou andando mais por dia, eu gasto menos tempo. Então observe que essa situação é uma situação que envolve grandezas inversamente proporcionais. Então, ou seja, se eu dobrar a quilometragem, eu reduzo o tempo. Se eu reduzir a quilometragem diária, eu aumento o tempo necessário. Mas esse mesmo problema sai usando por regra de 3. A resolução sai por regra de 3. E faremos da mesma forma. Sempre mensuramos as nossas grandezas dado no problema. Nesse caso, tempo, que ele deu em dias. E a quilometragem diária. Tá? Então, sempre nesse tipo de problema, faça um quadro que envolve as duas grandezas dadas e as duas situações. Nesse caso, a primeira foi que em 12 dias eu precisei percorrer 150 km por dia. Já na segunda situação, ele pergunta, olha só, quantos dias? Segunda situação. Então, eu não sei mensurar, eu não consigo especificar pelos dados do problema, pelo enunciado, qual foi a quilometragem. E é ela que a gente vai ter que calcular. Mas eu sei que em vez de andar 150 quilômetros, ele andou 200 quilômetros. Deixa eu colocar aqui do lado, 200 quilômetros. E como observamos, aumentei essa grandeza, eu não vou ter a situação proporcional, eu vou ter o inverso. Eu sei que eu vou gastar menos do que 12 dias. E aí, como eu tenho uma situação que ela é inversamente proporcional, eu vou montar a minha proporção invertendo uma das razões. Eu conservo a primeira razão e a segunda eu inverto. Em vez de colocar 150 sobre 200, eu coloco 200 sobre x, 150. E aí eu consigo mensurar o valor do meu x. Então, a diferença na resolução de você usar a regra de 3 para resolver questões diretamente proporcional para inversamente proporcional é que na inversa eu inverto uma das razões. Tá? E aí aplica a propriedade da proporção. Eu posso multiplicar isso cruzado, 200 vezes x, 200x, e 12 vezes 150 vai dar x 1.800. Logo, o meu x é igual aos 1.800 dividido pelos 200. E aí, fazendo essa divisão, corto o 0 com o 0, 18 dividido para 2, 9. Eu sei, então, que o valor do meu x, que está lá na coluna do tempo,
que está mensurado em dias, é igual a 9 dias. Então, em vez de percorrer 150 km por dia, eu percorrer 200 km por dia, a minha viagem vai ser reduzida de 12 dias para 9 dias. Aumentei a quilometragem e reduzi o dia. Então, essa é a diferença de regra de 3, usando grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. Correto? Então, se a gente observar o que foi trabalhado na aula, nós definimos o conceito de razão, e aí como uma comparação entre dois valores, A e B, e ainda, extrapolando esse conceito de razão, a gente viu que, dado duas razões, se elas forem iguais, eu tenho uma proporção. E essa proporção tem uma propriedade importante, que se eu multiplicar os extremos, vai ser igual ao produto dos meios. E aí, com base nesse conceito, a gente tem a nossa regra de 3, que basta conhecer 3 valores, quaisquer, eu consigo achar o quarto valor, desde que estejam em proporção. Só que para a resolução da regra de 3, vimos que é importante mensurar e definir nesse problema o sentido da grandeza, se elas são diretamente proporcional ou inversamente proporcionais. Tá? Diretamente proporcionais, dobrei uma grandeza, a outra dobra. Reduzi pela metade, a outra reduz pela metade. Já no inversamente, dobrei uma grandeza, a outra reduz pela metade. Correto? Na próxima aula, vamos extrapolar esse conceito de razão aplicando numa situação, na situação de porcentagem. Entender uma porcentagem como sendo uma razão. Correto? Então, qualquer dúvida, consulte lá nossas referências que estão disponíveis na minha biblioteca ou na biblioteca física do campus, e também qualquer dúvida, consulte os materiais extras lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Correto? Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.